Capítulo 8. Lei do Progresso. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Pergunta número 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que deve tomar seu lugar entre os conhecimentos humanos. No entanto, terá grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses que contra a convicção, porque não é necessário ocultar que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por razões meramente materiais. Porém, os seus contraditores, insulando-se cada vez mais por força das circunstâncias, serão forçados a pensar como todos, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só se transformam ao longo do tempo, e nunca de forma abrupta. Elas se enfraquecem de geração a geração e terminam por desaparecer com aqueles que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como ocorre com relação às ideias políticas. Veja o paganismo: não há ninguém, com certeza, que professe nos dias atuais as ideias religiosas daqueles tempos. No entanto, vários séculos após o advento do cristianismo, ainda havia traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo se dará com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, manifestações de incredulidade que só o tempo dissipará. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é este que lhe abre os caminhos sobre os quais aquele se desenvolverá. O cristianismo teve que destruir, o Espiritismo tem apenas que construir. 799. Por que meios pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Ao destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde estão os seus verdadeiros interesses. Por não estar mais velada pela dúvida, o conhecimento da vida futura será aprendido pelo homem, que entenderá que pode assegurar o seu futuro pelo próprio presente. Ao destruir os preconceitos de seita, casta e cor, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. 800. Não é de temer que o Espiritismo não triunfe sobre a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam gradualmente, com os indivíduos e são necessárias gerações para apagar completamente os traços de velhos hábitos. A transformação pode, portanto, operar-se apenas ao longo do tempo, gradativamente. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma só vez. Mas mesmo que tivesse sobre um homem o efeito de corrigir-lhe apenas um só de seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar e, por consequência, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que hoje ensinam? Não se ensina às crianças o que se ensina aos adultos e não se dá ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que agora podem compreender. Por seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso à humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso por meio de manifestações de tal modo ostensivas e generalizadas, que a convicção seja levada aos mais incrédulos? Isto significa o anseio por milagres. Entretanto, Deus os semeia abundantemente sob seus passos e há ainda homens que os negam. O Cristo, pessoalmente, convenceu os seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não se veem ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob os seus olhos? Não há os que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por intermédio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Em sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão.